Olá a todos! Hoje vamos mergulhar numa das lendas mais bonitas, mais poéticas de Portugal, a lenda das amendoeiras em flor. Todos os anos, ali para os lados de Figueira de Castelo Rodrigo, acontece uma coisa incrível, um verdadeiro espetáculo que transforma por completo a paisagem. Mas, o que é que está por detrás disto tudo? Vamos lá descobrir. Sabem, quando o mês de fevereiro está a chegar ao fim, os campos parecem que ganham vida de uma forma diferente. Vestem-se de branco, de cor-de-rosa, as árvores que estavam ali nuas de repente cobrem-se de pétalas perfumadas. E esta descrição é perfeita. É como se a neve tivesse decidido visitar o coração de Portugal. É uma visão mágica, não há dúvida, mas que na verdade esconde uma história de amor, de saudade e de um gesto de puro desespero. Pois, segundo a lenda, esta transformação não é só a natureza a seguir o seu curso. Não, é o resultado de uma promessa muito, muito antiga. E a pergunta que nos vai guiar é mesmo esta. Qual é, afinal, a história que está por detrás deste milagre que acontece todos os anos? Para a descobrirmos, bem, temos de viajar uns séculos atrás no tempo. A nossa história começa então na época de domínio mouro, aqui na Península Ibérica. E é neste cenário que vamos conhecer as duas personagens centrais desta lenda. Um príncipe mouro, temido por todos, e uma prisioneira, vinda das terras frias do norte. E o que é fascinante aqui é o contraste. De um lado temos o príncipe mouro, um guerreiro de alma de fogo e a espada afiada, mas que curiosamente era conhecido por ser um governante justo. Do outro lado, Gilda, uma prisioneira do norte de uma beleza fora do comum, pele muito branca, cabelos loiros, olhos azuis que, diz a lenda, guardavam o frio das montanhas. O destino deles, claro, cruzou-se num campo de batalha. O príncipe ficou rendido, completamente cativado. As primeiras palavras que ele lhe dirige não são as de um conquistador, mas de alguém que ficou genuinamente comovido. Ele pergunta: "Permites-me chamar-te a bela princesa do norte?" E a resposta dela: "Sou vossa prisioneira, senhor. Chamai-me como quiserdes." Mostra uma resignação, uma tristeza tão profundas. E é aqui, neste preciso momento, que a história dá uma volta. A tristeza dela toca no príncipe de uma maneira que nenhuma batalha alguma vez o tinha feito. E num gesto decisivo, ele declara-a livre. Este ato de compaixão é muito mais do que libertar uma prisioneira. É o verdadeiro início de uma história de amor que iria mudar a paisagem para sempre. E avançamos na história. O príncipe, claro, perdidamente apaixonado, pede Gilda em casamento. A união é celebrada com dias e dias de festa. Mas a alegria, infelizmente, dura pouco. Uma doença misteriosa, estranhíssima, abate sobre a princesa. Uma doença que nenhum médico consegue sequer diagnosticar. Tenta imaginar o cenário. Depois de dias de pura celebração, o príncipe encontra Gilda na cama, pálida, quase sem vida, a vitalidade a desaparecer a olhos vistos. Chamam os melhores médicos do reino, mas nada. Ficam todos perplexos. Não há febre, não há qualquer ferida. É como se a alma dela estivesse pura e simplesmente a apagar-se. O desespero, claro, instala-se no palácio. É neste momento de desespero total que entra em cena uma personagem-chave. Um velho escravo que tinha sido servo do pai de Gilda. Quando ele a vai visitar, as palavras dela são de uma tristeza desoladora. "Meu velho amigo, já não tenho cura, pois não?" Só que este velho amigo via algo mais. Ele percebia a verdadeira natureza daquele sofrimento. E aqui chegamos ao coração do problema. A doença da Gilda não era do corpo, era da alma. E a cura que é proposta é tão poética como a própria doença. A palavra-chave é esta: saudade. É um sentimento tão nosso, tão português, aquela nostalgia melancólica por algo ou alguém que está longe. A Gilda sofria de uma saudade tão, mas tão intensa que a estava a consumir. Uma saudade da sua terra. O velho escravo vai ter com o príncipe e revela-lhe o diagnóstico com estas palavras cheias de força. E o ponto essencial é este: não era uma doença, era uma ausência. A Gilda sentia uma falta imensa da neve que cobria as paisagens da sua infância. E essa ausência estava, literalmente, a matá-la. Perante o desespero do príncipe, que só consegue dizer: "Mas aqui nunca neva", o velho servo apresenta-lhe um plano. Um plano brilhante, em 3 passos. Primeiro, o diagnóstico certo: a saudade da neve. Segundo, a solução que parecia impossível: mandar plantar milhares de amendoeiras. E terceiro, o objetivo: o milagre. Quando as árvores florescessem, as suas pétalas brancas iam criar a ilusão perfeita da neve, e isso iria curar o coração da princesa. E então o príncipe agarra-se a esta única esperança. A sua reação não é de dúvida.
é de ação imediata, movida por um amor que já era desesperado. Vamos ver como é que este plano incrível se concretiza. A ordem foi dada e foi cumprida como uma urgência enorme. Milhares e milhares de amendoeiras foram plantadas à volta do palácio, transformando toda a área num pomar gigante. Cada árvore plantada era uma promessa, um ato de fé de que o amor podia de facto recriar uma memória perdida. E o resultado? Bem, o resultado foi este. Com a chegada do primavera, o milagre aconteceu. As árvores explodiram em flor, cobrindo a paisagem com um manto branco, rosado. O vento soprava, as pétalas soltavam-se e dançavam no ar. A lenda diz que pareciam flocos de neve encandada. O príncipe pegou na Gilda e levou à janela. E aqui está o poder deste momento. Bastou um olhar, apenas um. Ao ver aquela paisagem toda branca, os olhos da Gilda encheram-se de luz outra vez. Era como se a terra dela tivesse viajado até si. E a Gilda recuperou. O amor do príncipe tinha-lhe trazido a neve, tinha-lhe trazido a casa, tinha-lhe trazido a vida de volta. O beijo que eles partilharam ali, à janela, a olhar para as amendoeiras em flor, não foi só um beijo de gratidão. Foi o selo de um amor que provou ser mais forte do que a distância e até do que a própria saudade. Mas a história não acaba aqui, porque o milagre daquele dia tornou-se um legado que dura até hoje. Uma repetição, ano após ano, daquele ato de amor. Este resumo mostra-nos o arco completo da história. Começou com um encontro improvável que levou a uma cura poética, que resultou num milagre e que se transformou numa tradição anual. Diz-se que as amendoeiras que florescem hoje em Figueira de Castelo Rodrigo são as descendentes daquelas que foram plantadas por amor há tantos séculos. E por isso, todos os anos, quando os campos se cobrem de branco, não é só um espetáculo da natureza. É o eco de uma promessa antiga. É um sussurro da neve que um dia curou uma princesa. É a prova de que um coração apaixonado pode, de facto, continuar a florescer séculos e séculos depois. E esta lenda deixa-nos a pensar, não é? Ensina-nos que a paisagem pode ser um livro de histórias. Por isso, da próxima vez que olharmos para uma montanha, um rio ou um campo em flor, talvez valha a pena fazer esta pergunta. Que histórias secretas guardará a paisagem que nos rodeia? E com esta reflexão, terminamos a nossa viagem de hoje.